mas eu vou falar aqui para vocês um pouquinho. Nós temos um Deus único, o Criador. Esse Deus existia antes que existisse a terra, o espaço, o tempo. Esse Deus já existia em existência, em essência. E lá nesse Deus único já existiam 3 pessoas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. O Pai é o Criador, que criou o paraíso, a terra. O Filho é Jesus Cristo. E o Espírito Santo é aquele que ilumina nós no caminho de Jesus, no caminho do amor, nosso advogado nosso. Então, esse Pai, Criador, criou o mundo e colocou os homens no mundo. Colocou todos nós no mundo: homem, mulher, animais, cachorro, gato, tudo. Ele colocou todos nós no mundo. Mas nós, seres humanos, não obedecemos a Ele, porque Ele havia dito que nós não devíamos comer de uma árvore que estava no centro desse paraíso. A árvore do bem e do mal, isto é, a árvore do conhecimento. Muita gente pensa que era maçã, não é? Então ele pôs essa árvore no centro e o homem desobedeceu e comeu dessa árvore, Isto é, o homem quis se tornar mais do que Deus, ter o conhecimento do bem e do mal, de tudo. Deus então expulsou o homem do paraíso. Ele foi seduzido para querer ser mais do que Deus. Deus expulsou ele do paraíso. E aí entrou o pecado, a corrupção e a morte. Mas Deus não desistiu de nós. Ele falou: olha, a partir de agora, vocês vão ter que comer e beber não só do fruto do paraíso, vocês terão que trabalhar para comer e beber. Vocês têm que dar seu sangue e seu suor. E assim então, Deus criou e expulsou os seres humanos, mas nunca desistiu dos seres humanos. Nunca. Ele continuou enviando os seus arautos, seus profetas, seus evangelistas. Ele continuou enviando os seus anjos para nos advertir, para que nós voltássemos ao caminho. Mas ora nós aproximávamos de Deus, ora nós afastávamos de Deus. E até a ponto de um dia ele falar assim: mataram todos os profetas, mataram todos os seus enviados. Ah, Israel, que mata os seus profetas. Ah, povo que mata os seus profetas. Esse povo é desviado. Esse povo não conheceu os meus caminhos. Jurei na minha ira, jamais entrarão no repouso prometido. Deus então falava assim aos homens. E ele então, nos últimos tempos, mandou o seu próprio Filho, que é a segunda pessoa, Jesus Cristo, Pai, Filho e o Espírito Santo. Mas em essência é um só Deus, que manifestou de 3 formas. Ele mandou Jesus para quê? Porque o mundo continuava a falar: meu filho eles não vão matar. Meu filho não vai matar. Ele enviou seu filho ao mundo. E seu filho nasceu de uma forma totalmente diferente. Nós poderíamos esperar um rei, um guerreiro, um homem forte, um exército, um garoto rechonchudo, maciço, um lutador de jiu-jitsu e tal, bombado. Nós poderíamos esperar um meninão desse jeito. Não estou criticando, não estou dizendo que esperar um cara forte, bonito.
singelinho, de uma mãezinha de 12, 13 anos, que a Maria era jovenzinha. E ele nasce num adulto, não tinha lugar para ele. Ele nasce próprio essa do Espírito Santo. O anjo anunciou a Maria e ela concebeu pelo Espírito Santo. E então Jesus nasce aí, cresce numa famíliazinha de agricultores, de pessoas do mundo rural, né? Nômades, semitas, nessa família. E ali, nessa família muito religiosa, ali, como todos os anos, a fé, a paz, Jesus também. Jesus então foi crescendo em santidade, sabedoria e graça diante de Deus. Ele foi crescendo até o dia em que ele foi batizado por João no Jordão. Desceu sobre ele o Espírito Santo e ele compreendeu, foi compreendendo sua missão. E do céu da mão falou: esse é meu filho amado, em quem eu pus todo o meu bem-querer. Esse é. E Jesus então iniciou aí um trabalho de formar um grupo de pessoas. Mas ele não escolheu doutor, não escolheu gente rica, gente de renome, ele não escolheu pessoas de classes, de reis e tal, sábios, entendidos. Ele chamou pessoas. E vieram, quando você chama assim, ainda mais Jesus fazia milagre, né? Vinha gente de todo, com fome, vinha gente de todo tipo, né? Cachaceiro, veio Mateus, veio todo tipo, né? Cachaceiro, veio todo tipo de gente atrás de Jesus. Mateus, que gostava de dinheirinho, veio Judas, o traidor, veio Pedro, que negou Jesus, e assim por diante, veio todo tipo de gente. Mas esses vieram bastante, muitos desistiram pelo caminho. Jesus chamou e esses 12 ficaram, viu, criança? Esses 12 ficaram, porque viram em Jesus alguém que espelhava Deus. Espelhava Deus, que era o reflexo de Deus. É difícil achar uma pessoa que tem um reflexo de Deus, né? Ser reflexo da Nossa Senhora, esse coração de Deus é um coração de amigo. Que coisa linda, né? É difícil. E eles viram Jesus, então, esse cara, eles viram. E eles começaram a seguir, Jesus começou a então chamar bastante, convidando-os a uma missão mais nobre, de ir pelo mundo anunciar o reino, mas que reino? Não o reino da monarquia de Roma, da monarquia inglesa, irlandesa, o que seja, não essa monarquia não. Nem a portuguesa, nem a japonesa. Ele veio ensinar o reino de Deus. É o reino do amor, em que o rei cura as pessoas. O rei se dá às pessoas. O rei ressuscita as pessoas. O rei expulsa todo o mal do meio das pessoas. Ele vem ensinar esse rei. E ele então convida algumas pessoas para ensinar esse rei. Mas qual era a arma deles para ensinar esse rei? Qual seria a espada? Jesus usava a espada. Lança, flechas,
Como você vai lutar quando a pessoa te insulta, tem inveja de você, quer bater em você violento, no trânsito, tal, dentro de casa, na família? E ele está dizendo que a arma é essa. É a compassividade, a compaixão. Na Bíblia, a palavra compaixão significa estranho, que é como um touro, só a mulher que sabe pôr nas entranhas, quando vai derrubar, quando antigamente não era a parte cesariana, era a parte comum. Então a dor é uma dor nas entranhas, é a compaixão. Não é simples empatia, nem simpatia, mas alguém que tem um coração misericordioso, que sabe amar. Aí você fala assim, isso tudo é algo fora do lugar, é uma utopia muito grande para nós acreditarmos nisso, numa missão dessa. Mas é isso que Jesus nos chama, é esse o mistério, é esse o mistério. Ele fala: vinde todos vós que estáis cansados e guiados pelo peso desta vida. Meu fardo é suave, meu peso é leve. Vinde todos, porque eu sou manso e humilde de coração. E Jesus nos convida, então, a lembrar que a vida não é só isso aqui. Por isso ele nos dá essa nova lição, que existe uma vida eterna para além dessa vida. Isso é conversa para o eu, né? Isso é vida eterna, vida infinita. Isso é conversa para o eu. Nós não somos um ser simplesmente racional apenas, simplesmente material. Nós somos dotados de alma, de espírito. E isso nós temos a certeza através de Jesus, que diz: eu sou a ressurreição da vida. Quem crê em mim, mesmo que estiver morto, viverá, e todo aquele que vive e crê em mim não morrerá. Ele diz. E para nós isso é uma lenda. Nos dá sentido de viver essa vida. Nos convida a construir um mundo novo dentro da nossa família. Tornar-me mais generosa com meu esposo, com os meus filhos, com a minha mãe, com a minha sogra, com os meus vizinhos. Me tornar mais clemente, mais misericordioso com os idosos da minha casa. A missão não é longe. A missão e a transformação começa dentro de nós. À medida que eu mude minha maneira de ser, é difícil mudar o nosso temperamento, os nossos temperamentos, mas Deus transforma. Não existe nada impossível para Deus. Tudo é possível. E como é bom levar uma vida com leveza, com suavidade, com confiança, com amor, misericórdia. Isso é bom para as crianças. Se você coloca, existe lar perfeito, mas você coloca uma criança num lar tranquilo, não precisa ter toda a comida do mundo, não. Aquelas comidas chiques, não. Mas um ambiente suave, tranquilo, amoroso, sereno. É a coisa que mais nós precisamos para nos tornarmos famosos, fortes, sarados, precisamos coragem. Então vamos hoje pedir a Deus essa grande graça. Jesus diz: olha, de graça vocês receberam. Vocês receberam tudo de graça.
Tanta gente te ajudou. Você dizer que é mérito seu, você tem seu mérito, mas tantos anjos te ajudam. Então, de graça você recebeste, de graça você deverá dar. E o que Jesus está pedindo para você dar? Para você ser um trabalhador da messe, anunciar o amor, a compaixão, a concórdia, a justiça, a benevolência, a generosidade, a clemência. Está te chamando para isso. E ensinar as crianças a ser assim. Mas vai ensinar a criança a ser assim, ela vai ser voluntária? Não. O amor é uma força indiscutível. É o maior poder que nós temos em Jesus. É o amor. Ao amor, à oração. Você, através da oração, você molda o coração do seu filho. Através da oração, você molda